Olá, amados. Vamos dar continuidade ao nosso curso As Parábolas de Jesus. Estamos juntos novamente para estarmos vendo a 33ª aula, a parábola das 10 virgens hoje. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o 13. Nós vamos caminhar junto com você. E eu quero dizer para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, veja as lições, deixe o seu joinha, comente as aulas, tá? O que é muito importante, ter um feedback de você que está assistindo e nos acompanhe até o final, acompanhe essa aula do início até o fim, tenho certeza que você vai aprender muita coisa. E ao final nós temos lições para as nossas vidas, retirada de cada parábola, e essa que não vai ser diferente, ok? Conto com você e vamos lá. Mateus 25, de 1 a 13, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo diz: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A parábola das 10 virgens, queridos, é uma das parábolas de Jesus muito conhecidas pelos cristãos. É um tema de muitos sermões. Sem dúvida, é uma das parábolas mais difíceis de ser interpretadas. Essa parábola, ela encontra-se exclusivamente no Evangelho de Mateus. Ela está posicionada imediatamente após o sermão escatológico de Jesus. Na última parte do sermão do capítulo 24, Jesus faz um alerta, um grande alerta, sobre a separação entre os bons e os maus, entre os santos e entre os ímpios. E isso vai ocorrer na sua vinda repentina. O contexto do capítulo 25, ele faz uma separação entre as três parábolas. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Jesus ele utilizou a descrição de um típico casamento judaico que era muito conhecido na época. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noite, à casa da noiva. Lá a noiva o esperava com suas damas de honra, ou seja, as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa, onde haveria aquela celebração das núpcias. Sobre a escolha do número de 10 virgens, acredita-se que geralmente esse cerimonial era composto por 10 damas. Isso pelo fato de que as formalidades judaicas eram realizadas com o comparecimento de ao menos 10 pessoas, ou seja, a quantidade de 10 era bastante significativa nessas ocasiões para os judeus.
Existem várias interpretações com relação a esta parábola. Ao longo dos anos, muitos estudiosos aplicaram interpretações diferentes sobre a parábola das 10 virgens. Todos concordam que o noivo é Cristo. Sobre o direcionamento da parábola, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente aos judeus, enquanto outros acreditam que ela se refira a todos os que professam a fé em Cristo Jesus. A aplicação exclusiva aos judeus é uma das interpretações. E o principal argumento utilizado por quem defende essa aplicação é que a igreja é a noiva e não há madrinhas. Também defendem que a voz que anuncia o noivo é a voz dos profetas que proclamaram que o Messias viria. Sobre estes aspectos, as virgens loucas são judeus que acreditam que sua religiosidade seria suficiente e não se prepararam para ele, enquanto as prudentes seriam os judeus que reconheceram que Jesus é o Cristo, e estes pertencem aos remanescentes que serão salvos, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 9, no versículo 27. A segunda aplicação, ela é exclusiva aos judeus e se cumprirá durante a grande tribulação. Isso é uma outra aplicação. Dentro dessa linha, ela não só está direcionada para o judeu, mas ela fala também que será cumprida durante o período da grande tribulação, após o arrebatamento secreto da igreja, onde haverá ausência do noivo que estará nas bodas juntamente com a noiva, com a igreja. Sempre que falarmos de noiva, temos que pensar na igreja. E uma terceira aplicação é que ela está aplicada aos cristãos. Dentre os que defendem essas parábolas aplicadas aos cristãos, existe uma grande variação, interpretação, que basicamente diverge entre si sobre os que representam, sobre o que representa os elementos principais dessa parábola. Por exemplo, alguns acreditam que as virgens loucas são os verdadeiros cristãos que perdem a salvação pela apostasia, enquanto os outros defendem que não se trata de cristãos verdadeiros, mas de cristãos nominais, que simplesmente se dizem cristãos, mas que verdadeiramente não são o que dizem. A figura do azeite também é discutida, sendo que há os que acreditam que representa o Espírito Santo, outros o amor e ainda outros a graça de Deus. O sono que acometeu as virgens, para alguns se trata da morte física, para outros é momento de fraqueza espiritual. E ainda há outros que defendem que o sono representa simplesmente a demora da volta de Jesus, provando os que o esperam. Mas quanto à aplicação, nós temos que entender algumas coisas. Como nós vimos, existem diferentes opiniões sobre a parábola das 10 virgens, diferentes aplicações. Grandes homens de Deus, expositores da palavra de Deus ao longo de toda a história da igreja, fizeram sermões incríveis, com pontos de vista diferentes sobre esse texto, como Agostinho, Calvino e outros. O interessante é que nenhum deles distorceu o verdadeiro ensino de Jesus nessa parábola, que talvez nos mostre tamanha abrangência do princípio contido nela. Creio que as interpretações citadas acima, a que mais causa problema é a interpretação que defende que a parábola se aplica aos judeus no período da grande tribulação, após a igreja não estar mais na terra. Embora seja possível nessa parábola fazer alguns paralelos com os judeus em relação à primeira vinda de Cristo à terra, pense que se considerarmos o capítulo 24, o capítulo anterior, e naturalmente nós vamos perceber a continuação dos ensinos apresentados nele
e que ainda na composição do capítulo 25 será impossível não aplicá-las sobre as verdades do dia do juízo de Deus, da separação entre os bons e os maus, dos cristãos verdadeiros e dos hipócritas. E que lições essa parábola deixa para as nossas vidas? A primeira lição é que todas aquelas jovens, elas eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado. Na parábola, tanto as prudentes quanto as loucas eram virgens. Isso não significa que alguns perderão a salvação, mas que alguns não a tiveram. Entenderam, queridos? Segunda lição é que não pode faltar o azeite. As virgens loucas em nenhum momento foram prudentes. E as prudentes em nenhum momento se tornaram loucas. A parábola começa e termina com 5 prudentes e 5 loucas. Se aqui a virgindade se refere à religiosidade, claramente nós podemos perceber então que tal religiosidade não poderá salvar ninguém. Não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. As loucas eram virgens, tinham lâmpadas, mas saíram sem o azeite. E isso comprometeu a sua entrada para as bodas. E a terceira lição é que as aparências enganam. As 10 eram virgens, possuíam lâmpadas e, pelo que o versículo 8 nos diz, saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Nesse momento talvez fosse praticamente impossível humanamente separá-las, pois aparentemente elas eram idênticas. Realmente é muito difícil conseguir separar alguns crentes, vamos dizer assim, crentes nominais de crentes verdadeiros. Eles frequentam as mesmas igrejas, ouvem os mesmos sermões, cantam os mesmos louvores, alguns se destacam e acabam fazendo grandes prodígios. Eles oram fervorosamente, pregam de uma forma tremenda, curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo. Eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. Curiosamente, na parábola das 10 virgens, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado em Mateus 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nosso Deus é justo. Naquele dia não haverá intruso nenhum. Só Ele vai comandar. A quarta lição, querida, é que devemos cuidar para que as nossas lâmpadas não venham apagar-se. Se por um lado, inicialmente é muito difícil perceber quem são os prudentes e quem são os insensatos, há um momento em que essa diferença se torna duramente visível. Ao apagar das lâmpadas, tudo se torna visível. Os cristãos, que são simplesmente cristãos nominais, com sua fé histórica, não conseguirá manter sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Sua hipocrisia, sua religiosidade, sua aparência podem até iluminar o caminho de sua vida por um tempo. E de maneira tal que há quem os sigam. Quando olhamos para a luz ou para a lua durante a noite, ficamos admirados por sua luz, mas logo de manhã a verdade de que ela não possui luz alguma vem à tona. Ela reflete uma luz que não é dela. A fé histórica é assim, brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. Quinta lição: o azeite, ele é pessoal. Como já dissemos, nesse ponto os estudiosos defendem significados diferentes para a figura do azeite. Porém, seja a graça de Deus ou a presença do Espírito Santo, ambos os significados são insubstituíveis, indivisíveis e notórios na vida dos verdadeiros salvos em Cristo Jesus. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a verdadeira fé. Esse azeite não se pode dividir, ele é pessoal, ele é suficiente apenas para os prudentes.
A sexta lição é que o azeite não pode ser obtido por esforço humano. Talvez as virgens loucas da parábola não levaram consigo azeite porque acharam que o noivo viria rapidamente. Quando perceberam que o noivo tardou em vir, então desesperadamente tentaram comprar o azeite que lhes faltava. A parábola termina com as virgens loucas batendo na porta do noivo e sendo por ele rejeitadas. Pode ser que elas queiram mostrar que se esforçaram para estarem ali, correram em busca de azeite para que pudessem participar das bodas, mas seus esforços nada puderam fazer por elas. Uma sétima lição é que nós não podemos perder a prudência e a vigilância. Muitos pregadores, de maneira equivocada, pregam apenas que as virgens loucas dormiram, mas as prudentes também dormiram. Como vimos anteriormente, existem diferentes opiniões sobre a natureza desse sono. Mas uma coisa é certa, o sono não foi o sinal de loucura. Ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. Isso quer dizer que a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter ou não ter o azeite. Isto é, ser prudente e estar preparado é possuir o azeite, é estar pronto com o azeite em mãos. A oitava e a última lição é que essa parábola é um mandamento para se vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil esperar pouco tempo, na fila de um banco, quando temos que esperar um atendimento. Isso é muito fácil. Todos permanecem na fila. Embora que a fila seja grande, embora que demore um pouco. A demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos. Precisamos ser zelosos todo o tempo de nossas vidas. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Precisamos estar prontos e isso pode significar uma longa espera. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas, na verdade, vigiar é estar preparado para a volta dele a todo tempo. Isso até parece ser a mesma coisa, mas acredite, não é. Essa parábola nos ensina essa diferença. As virgens nécias esperam o noivo a qualquer momento, mas apenas as prudentes esperam a todo tempo. Elas tinham azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera. Elas vigiaram. Concluindo, queridos, nada é melhor do que as próprias palavras de Jesus. Quando ele diz em Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E nós desejamos que você, que todos nós, estejamos prontos, esperando a todo tempo, vigiando a volta de Jesus. Amém, queridos? Se você gostou dessa mensagem, você curta, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós estaremos juntos. Compartilhe, faça o ID de Jesus, nos ajude a fazer o ID de Jesus. O povo do Senhor perece por falta de conhecimento, querido. E essa mensagem hoje, ela nos convida a sermos vigilantes a todo tempo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, aos seus projetos, seus sonhos. E eu quero dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não esqueça, no final desse curso nós estaremos presenteando você com um e-book, um livro contendo todas as parábolas de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe.